Nesse vídeo nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem que tem, de acordo com a nossa avaliação, um nível fácil de resolução, de modo que o gabarito poderá ser sacado o quanto antes. E aí a grande vantagem será dispor de mais tempo para se resolver o resto da prova, que inclui a redação. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. Se o candidato estiver, por exemplo, usando o método que nós já propomos em outra videoaula, depois da primeira leitura, no máximo vai ficar na dúvida entre duas alternativas, atribuindo então um nível fácil de resolução. Agora eu vou repetir uma coisa que eu já falei em outras videoaulas. Por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, o candidato não pode de modo algum perder a atenção ou se deixar levar pela pressa, porque do contrário ele pode cair em algumas armadilhas que a prova apresenta. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023. Mandioca, macaxeira, aipim e castelinha são nomes diferentes da mesma planta. Semáforo, sinaleiro e farol também significam a mesma coisa. O que muda é só o hábito cultural de cada região. A mesma coisa acontece com a língua brasileira de sinais, Libras. Embora ela seja a comunicação oficial da comunidade surda no Brasil, existem sinais que variam em relação à região, à idade e até ao gênero de quem se comunica. A cor verde, por exemplo, possui diferentes sinais no Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. São os regionalismos na língua de sinais. Essas variações são dos temas da disciplina Linguística na Língua de Sinais, oferecida pela Universidade Estadual Paulista, ao longo do segundo semestre. Muitas pessoas pensam que a língua de sinais é universal, o que não é verdade, explica a professora e chefe do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas da Unesp. Mesmo dentro do mesmo país, ela sofre variação em relação à localização geográfica, à faixa etária e até ao gênero dos usuários, completa a especialista. Os surdos podem criar sinais diferentes para identificar lugares, objetos e conceitos. Em São Paulo, o sinal de cerveja é feito com um giro do punho, como uma meia volta. Em Minas, a bebida é citada quando os dedos indicador e médio batem no lado do rosto. Também ocorrem mudanças históricas. Um sinal pode sofrer alterações decorrentes dos costumes da geração que o utiliza. Nesse texto, a língua brasileira de sinais Libras passa por fenômenos de variação linguística, como qualquer outra língua. B apresenta variações regionais, assumindo novo sentido para algumas palavras. C sofre mudança estrutural pelo uso de sinais diferentes para algumas palavras. D diferencia-se em todo o Brasil, desenvolvendo cada região a sua própria língua de sinais. É ininteligível por parte dos usuários em razão das mudanças de sinais
motivadas geograficamente. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: o que o texto fala sobre a língua brasileira de sinais, Libras? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, lê o texto e depois lê cada uma das alternativas. Inevitavelmente vai ler as alternativas na ordem em que aparecerem na questão. Ou seja, a alternativa A, que, como nós já dissemos, é o gabarito da questão, vai ser lida primeiro e o candidato já vai encontrar nela uma forte candidata a gabarito da questão. Só que, mesmo a questão sendo fácil, o candidato não pode se deixar levar pela pressa. Então, depois de ler a alternativa A, algumas outras podem ficar sob suspeita. O candidato tem nessa questão apenas uma das que ele precisa ler e avaliar o grau de dificuldade. Então, mesmo sem demorar muito nessa questão, já podemos perceber que a alternativa A é forte candidata a gabarito da questão. O que está errado nas outras alternativas, nós vamos perceber depois, mais tarde, quando chegar o momento de se resolver mesmo a questão. Por enquanto, vamos apenas marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. E aí depois o candidato vai passar para a próxima questão, que ele vai ler e avaliar o grau de dificuldade. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo essa questão. E vamos fazer isso nos concentrando na pergunta do enunciado, ou seja, o que esse texto fala sobre a língua brasileira de sinais, Libras. Primeiramente, vejam o trecho que nós estamos destacando agora em vermelho. Que mesma coisa é essa que o texto está falando que acontece com a Libras? A mudança de nome que um mesmo referente pode ter, dependendo, pelo menos até agora, da região. Prosseguindo o texto, vemos que ele diz que se trata da comunicação oficial dos surdos no Brasil, bem como que existem alguns sinais que mudam de acordo com a região. Logo depois dessa parte que está destacada, o texto dá um exemplo da mudança de sinal que ocorre para se referir à cor verde. Quanto ao parágrafo seguinte, a única novidade, pelo menos com relação a Libras, é que não se trata de uma língua universal, o que vem a ser dito por uma pesquisadora que aponta como motivo exatamente o que já foi dito. A variação que a Libras pode ter dependendo da região, idade ou mesmo gênero do indivíduo. O terceiro e último parágrafo começa dando exemplo de referentes que têm sinais diferentes dependendo da região, para logo em seguida acrescentar a variação que a língua pode ter ao longo da história e das gerações. Então, tudo isso que vocês estão vendo destacado em vermelho conduz a alternativa A à condição de gabarito da questão. Porque tudo isso que está destacado em vermelho é, em resumo, o que o texto fala sobre a Libras. E é exatamente isso que está nessa alternativa. Fenômenos de variação linguística que ocorrem em qualquer outra língua. Bem, sobre as outras alternativas, elas cometem todas o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Erros que, no caso desse texto, nem sempre ficam claros depois da primeira leitura, a não ser no caso da alternativa E. Vamos comentar agora cada uma das alternativas incorretas, mantendo os destaques do texto, que, como nós já vimos, são tudo o que o texto fala sobre a Libras. Sim,
O texto fala sobre as variações regionais que a Libras sofre. Mas o que o texto não fala é que as palavras assumem novo sentido. Isso seria se um mesmo usuário de Libras, um surdo, fizesse com que um sinal significasse algo completamente diferente. Você conhece algum sinal em que isso aconteça? Algum sinal que possa ter um sentido completamente diferente dependendo da região? Se conhece, esqueça essa informação. A pergunta do enunciado precisa ser respondida de acordo com o texto, e isso não é mencionado no texto. Agora vejam a alternativa C. Entendam o seguinte: o que o texto fala não é de mudanças estruturais, e sim de alguns referentes que passam a ser indicados por um novo formato. No caso, um novo sinal de Libras, como é o caso da cor verde e da cerveja, o que não vem a ser de modo algum mudança estrutural. Agora vejam a alternativa D. Em que lugar o texto menciona isso? Em lugar nenhum. O máximo que ele menciona é que existem variações, mas menciona também que é uma única língua. E a alternativa E tem o erro mais fácil de ser sacado, podendo ser sacado, inclusive, logo depois da primeira leitura. Em que momento o texto fala isso? Que a língua de Libras é ininteligível por parte dos usuários ou por parte de quem quer que seja. Não fala isso em lugar nenhum. Então a alternativa A é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Temos aí uma questão de fácil resolução, embora depois da primeira leitura não seja adequado se ter, digamos assim, 100% de certeza do gabarito. À medida em que o candidato fizer uma leitura mais atenta, pelo menos sem perder a atenção, poderá sacar o gabarito quanto antes, assim como o erro das alternativas incorretas. E o melhor, não demandará de muito tempo para isso, de modo que vai sobrar mais tempo para se resolver o resto da prova, que inclui a redação. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.